Boa noite. Boa noite, sir. Bem, Aham. Não é melhor você desligar o áudio da câmera que tá habilitada e deixar não, a na outra? verdade, eu estou fazendo uma experiência para mostrar um problema que ocorre em certas equações diferenciais. Então, mas essa aí que você acabou de mutar, que você não muta a outra, porque daí não acontece esse eco duplo, sabe? Não, agora já não está acontecendo mais, tá vendo? Ah, tá, ok. É. Não, que na verdade o que acontece, né, é que a gente está. Bom, eu estou usando aqui pela primeira vez os dois recursos, né, o notebook e o celular, né? E aí, ao fazer alguns testes aqui, né, eu comecei a perceber a ocorrência desse fenômeno que chama ressonância, né? Tá? Então, o que ocorre é que, grosso modo, aqui eu vou dar uma explicação assim bem simplificada, tá? Quando tu tem certas equações, por exemplo, vou pegar uma equação bem simples aqui, tá? Vou pegar y duas linhas mais y igual a zero, tá? Digamos que o y no instante zero é 1 e a derivada no instante zero é, digamos, zero. Tá? Vamos fazer de conta vamos supor que fosse esse o problema que nós tivéssemos que resolver. Tá? Eu vou dar uma visão para vocês aqui desse fenômeno que chama ressonância. Né? Ele é um fenômeno que ocorre em certas equações diferenciais ordinárias lineares. Tá? Ele é uma característica dessas equações, não ocorrem, por exemplo, em equações não lineares. Né? Existem diversas situações em que a ressonância ela pode ser usada de uma forma positiva, digamos assim, tá? E tem situações em que a ressonância ela pode ser bem problemática, né? Ela pode causar transtornos desde um incômodo, como esse aqui, né, que a gente percebeu aqui quando vocês... Aqui, vou mostrar de novo. Ó, vocês vejam que estou percebendo que o volume aumenta e diminui, né? É uma vibração, né? O que acontece aqui nesse caso, matematicamente falando, é que a gente tem uma onda que carrega uma certa quantidade de energia que corresponde a esse som, né? Que vocês, as palavras que eu estou falando, estão sendo transmitidas ali pelo... Como eu estou usando o notebook e o celular, se eu deixar os dois microfones abertos, né? Vai haver uma alimentação ao mesmo tempo da onda que está sendo liberada, ela está sendo absorvida pelo componente eletrônico. Isso causa uma multiplicação da onda, que é o seno e o cosseno, pela amplitude, que é o P, né? E isso se explica matematicamente se a gente analisar algumas equações diferenciais ordinárias de segunda ordem, tá? E se a gente lembrar que quando a gente resolve estas equações, né, a gente deve sempre buscar duas soluções que sejam linearmente independentes. Tá? Então, quer ver? Ó, eu vou mostrar um caso bem simples aqui. Eu não estou dizendo que esse problema aqui do celular e do notebook é exatamente descrito para essa equação. O que eu estou dizendo é que o que a gente está ouvindo é semelhante ao cálculo que a gente vai deduzir aqui a partir de algumas equações diferenciais. Tá? Então, vocês estão vendo aqui
um recurso que eu vou usar, ó, que é o seguinte. Eu vou usar o caderno aqui, certo? Então, eu vou escrever algumas coisas, explicando, como se estivesse escrevendo no quadro, assim, né? Então, vocês poderão acompanhar. Se eu estiver escrevendo ali com uma letra muito pequena, vocês me corrijam, tá? Que eu aumento. Eu acho que tá legível aí, né? Como é que tá para vocês aí? Dá para ler de Tá, boa, senhor. tá boa, senhor. Tá, beleza, então. Então, olha só. Quando a gente vai resolver, né, problemas de valores iniciais, a gente tem que Ô, calcular senhor, primeiro desculpe a interromper, solução mas eu geral. queria perguntar uma coisa. Pois não? No caso, é aqui y duas linhas mais y sem linha nenhuma, porque não tem nenhuma forma de atrito, nenhuma forma de amortecimento? Não, na verdade, aqui o objetivo é simplificar o exemplo, tá? Então, sem a ausência do atrito, né, vai ficar mais fácil de explicar matematicamente, os cálculos vão ser mais simples. Esse é o objetivo de ter eliminado ali o y duas. Mas a ressonância pode ocorrer com atrito ou sem atrito, em qualquer dos casos, tá? Mas a ideia é mostrar a matemática aqui, né? Então, para não alongar demais os cálculos, eu escolhi este exemplo. Mas tu tem toda a razão. A ausência do y', né, equivale a não ter atrito, né? Ou no caso lá do circuito não ter resistor. Tá? Mas é apenas para simplificar. Bom, Ok, obrigado. então olha só, o que vai acontecer, né? Nós temos ali o y duas linhas, o y não está e tem o y. Então a equação característica, né, que é aquela equação de segundo grau que corresponde ao problema, é r ao quadrado mais 1 igual a zero. Tá? Então, quando a gente vai resolver essa equação, vai ficar r ao quadrado igual a menos 1. Ou seja, o r vai ser mais ou menos i, né? Que na notação que a gente está usando, a gente pode dizer que é zero mais ou menos i, porque quando a gente identifica, né, que as raízes da equação são raízes complexas, a gente tem que identificar a parte real e a parte imaginária. Como é um número imaginário puro, né, a parte real, que é o alfa, é zero, e a parte imaginária, que é o beta, é 1. Beleza? Então, quando a gente tem esse tipo de solução, né, lembra que as soluções fundamentais, elas sempre têm que ser duas. Devem ser duas as soluções fundamentais. Né? Nesse caso, é E na 0t vezes o cosseno de t e E na 0t vezes o seno de t. Tá? Lembra lá daquele videozinho, né, do professor lá do livro do Boyce, né, que ele comenta, né, que o espaço vetorial solução das equações diferenciais ordinárias de ordem 2 com coeficientes constantes é um espaço vetorial de dimensão 2. Então, sempre que tu resolve uma equação diferencial com essas características, né, linear, coeficientes constantes e de ordem 2, e homogênea, que é o caso ali, a primeira coisa que tu deve buscar são duas soluções que sejam linearmente independentes. Nesse exemplo aqui, ó, vai ser o cosseno de t e o seno de t. Então, a gente já fez alguns exemplos para simplificar aqui a notação, né? A gente escreve que o y é um coeficiente a vezes o cosseno mais um coeficiente b vezes o seno, né? É a chamada solução geral desta equação de ordem 2, né? E com isso a gente quer dizer que todas as soluções possíveis e imagináveis desta equação diferencial, né, estão expressas por essa combinação linear aqui do cosseno de t e do seno de t. Né? A vezes cosseno de t. Oi. O beta, ele multiplica o que está o t no cosseno ali ou... Isso, exatamente. Tá. Sim, assim, eu vou botar uma observação ali. É E na alfa
E na alfa t, cosseno de beta t, Tá, entendi. Uhum. tá? E na alfa t, seno de beta t. Isso mesmo. Essa é a construção, tá? O beta é o coeficiente do t ali no seno e no cosseno, e o alfa é o expoente ali da exponencial. Isso aí. Bom, então assim, tu vai ter essa combinação, né, de lineares de cosseno e seno, cada um com um coeficiente, né? Então, observa que a variável independente, né, desse problema é o t, que em geral representa o tempo, né? Então, a gente tem que descobrir os valores do A e do B para que aquelas condições iniciais ali sejam satisfeitas, né? E aí, bom, aí, alguns autores, né, recomendam, já deriva de uma vez, tá? Uma vez que obteve a solução geral, e depois substitui as duas condições para achar os valores do A e do B. Não vai ter grande prejuízo. Nesse caso aqui, o esforço é mínimo, né, porque a derivada é bem fácil de calcular, ó, certo? Porque observa que o y', né, vai ser menos a vezes o seno de t, né, mais b vezes o cosseno de t, né? A derivada do cosseno de t é menos seno de t, e a derivada do seno de t é o cosseno de t. Tá? Tá. Então, agora eu vou usar as condições iniciais, né, substituindo o t igual a zero ali naquelas definições do y e do y'. O y de zero, né? Ó, a vezes o cosseno de zero, mais b vezes o seno de zero, né? Ó, pela condição inicial lá, né, o y calculado no zero tem que dar 1. Tá? Então, esse resultado final aqui tem que ser igual a 1. Né? E o y' de zero é menos o a vezes o seno de zero, né, mais o b vezes o cosseno de zero. Esse resultado tem que dar zero. E, então, assim, só para aproveitar aqui que para não passar para outra página ali, né, vai dificultar um pouco, né, eu vou calcular aqui, ó. Lembra, o cosseno de zero é igual a 1. Tá? E o seno de zero é igual a zero. Então, aqui, ó, essa primeira equação vai ficar a vezes 1, que é a, b vezes zero, que é zero. Então, vai ficar a igual a 1. Então, já sei que o a vale 1. Né? A segunda equação, menos a vezes seno de zero, que é zero. Então, essa parcela aqui vai dar zero. Né? Cosseno de zero é 1. Ó, então, vai ficar b vezes 1 igual a zero. Tá? Se o b vezes 1 é igual a zero, o b é 0 dividido por 1, que é igual a zero. Então, o b vale zero. Tá? Então, das duas expressões aqui, né, o a é 1 e o b vale zero, então vocês vejam que o seno, né, ele vai ser eliminado, vai ficar y igual a 1 vezes cosseno de t, que é o cosseno de t, mais 0 seno de t, então só vai sobrar o cosseno. Então, a resposta final, vou colocar aqui do ladinho, aqui, ó. A resposta é o y igual ao cosseno de t. Certo, pessoal? Este termo aqui é chamado, digamos, a solução que tem a frequência natural do sistema. Tá? O que é a frequência natural do sistema? É um termo que se usa para representar uma solução periódica, tá, que tem uma determinada frequência, que não depende de uma força externa. Vocês vejam que não tem nada aqui do lado, aqui, ó.
certo? Essa frequência natural, tá, é assim chamada por quê? Porque imagina assim, vocês estão em casa agora aí, né? Eu estou aqui, estou aqui na minha casa, aqui está o meu notebook aqui. Vocês concordam que o meu notebook está vibrando? Ele tem uma frequência natural de vibração, ele é muito pequenininha, mas ele está vibrando, ele não está no repouso absoluto. Tá? O meu celular que está aqui no dispositivo, aqui preso aqui, né, na minha escrivaninha, ele tem uma frequência natural de vibração. Tá? Então, todo o material, a minha escrivaninha aqui, ó, ela tem uma frequência natural de vibração. Tá? Então, tem certos materiais, né, que têm uma frequência natural de vibração que até pode ser estimada, né, em testes de laboratório. Tá? Então, digamos assim, tu tem esta equação aqui, né, voltando aqui ao problema, tá? E tem esta solução aqui, que é uma frequência natural. Ó, o que a função cosseno de t tem de característica? O período, né, desta função é 1. Tá? É 2π, desculpa. É 2π, né? Então, dentro aí tem uma questão de notação, né, pessoal? Como o colega falou ali, né? Se vocês olharem em certos livros, né, a notação usual de funções periódicas é um pouquinho diferente, dependendo da área de conhecimento, né? Então, por exemplo, neste caso aqui, ó, o cosseno de t, né, certo? O período desta função é igual a 2π. Tá? Então, digamos, a frequência, né, que é 1 dividido pelo período, é 1 sobre 2π. O que significa isso? A cada 2π radianos completa um ciclo. Entendeu? A gente pode ver no gráfico ali. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vou usar o recurso do Wolfram Alpha. Plot cosseno de t de 0 até 4π. Vocês vão ver que ele vai completar 2 ciclos. Certinho. Tá vendo? Ó, aqui um ciclo completo e um ciclo completo. Tá? Então, o que isso significa? A cada comprimento 2π, né, ele completa um ciclo, então a frequência é 1 sobre 2π. É nesse sentido, né, que essa é uma forma de representar o cosseno. Alguns livros, e não são poucos, são muitos livros e muitos textos, utilizam uma outra notação em que o t que aparece aqui está sempre multiplicado por 2π. Sempre. Tanto no seno quanto no cosseno. Olha o que acontece. Estão vendo aqui, ó, que o ciclo é completado aqui, ó, no 2π, que é aproximadamente 6,28. Tá? Então, quando o t varia de 0 até 6,28 aqui no eixo, ó, de 0 até 2π, ele completa um ciclo. Né? Agora, se eu botar 2π ali, vejam o que vai acontecer. Vai haver uma mudança de escala. Eu vou botar aqui, ó, de 0 a 2. Tá vendo que o gráfico é o mesmo? São 2 ciclos, ó. 2 ciclos. Mas olha o intervalo de tempo, aqui é 1. Então, vamos pensar o tempo em segundos, tá? Passou um segundo aqui, nessa forma de representar, ó, o π multiplicado por 2, o t, desculpe, multiplicado por 2π, quando o t varia de 0 até 1, né, na verdade ele está sendo multiplicado por 2π lá, ó,
Então, o tempo de 0 até 1 já completou um ciclo. Quando o t vai de 1 até 2, já dá o segundo ciclo. Nesta forma de representar aqui, ó, é mais fácil de ver a frequência, por isso que muitos autores utilizam essa notação, e a frequência aqui é a frequência igual a 1. Tá? Ó, em 1 segundo ele completa um ciclo. Então, é 1 ciclo por segundo, daí a frequência é 1. Tá? Então, essa frequência, por exemplo, chamada de 1 Hz, né? 1 Hz significa 1 ciclo por segundo. 60 Hz, o que é? 60 ciclos por segundo. Né? A nossa energia elétrica, por exemplo, né? Ela tem a frequência de 60 Hz. Então, por segundo, são 60 vezes que ela completa, né, um ciclo. Ok? Quanto maior for o múltiplo aqui, ó, vocês vejam que ó, o comprimento da onda aqui, ó, é 1, né, que é a distância entre esse pico e esse aqui. Se eu botar aqui, ó, vou botar 4π lá, vocês vejam que a onda vai ficar mais curta. Ela vai completar o ciclo mais rápido. Ó. Na metade do tempo ela já completou o ciclo. Tá? Bom. Muito bem. Ok. Agora, vamos voltar. Boa, Henrique. Matemática e física, né, tem uma proximidade bem grande. Tá? Muito bem. Agora, eu quero mostrar para vocês, ó, vou voltar aqui a fazer o experimento. Aqui, ó. Ó, vou desativar o mudo aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Ó, eu vou falando aqui, observe que a onda parece que está sendo multiplicada. Tá vendo? Vocês estão ouvindo ela com um certo atraso. Não é verdade? Parece um eco, né? Mas não é. Bom, então, eu vou explicar aproximadamente o que está acontecendo. Né? Vamos supor que tu tem agora uma modificação naquela equação. Eu vou pegar aqui a equação, ó, original, que eu tinha ali, com as condições iniciais, e vou modificar aqui, ó. Eu vou botar aqui um cosseno de t. Tá, vou botar aqui um número qualquer aqui, tá? Bom, qual é a diferença, né, esse problema para esse problema, né, que, digamos assim, pode, né, sob certas circunstâncias, gerar uma situação semelhante a essa em que eu tenho duas fontes, né, que geram uma onda. Eu tenho o meu notebook e tenho o celular. Cada um gera uma onda. Tá? Essa onda ela vai ter uma certa frequência natural, correspondente a essa situação aqui, ó, sem fonte. O que eu fiz aqui neste problema? Eu coloquei uma fonte externa aqui, ó, tá? Que tem a mesma frequência da frequência natural do sistema. Ok? Bom, qual é a consequência disso? Quando eu resolvo o primeiro problema sem a fonte, o y é o cosseno de t. Foi o problema que nós resolvemos há poucos minutos ali. Tá? Bom, quando eu vou resolver este problema que tem uma fonte, tá? Eu vou ter que resolver o problema assim, ó. Eu vou ter que pegar a solução, que eu vou chamar aqui de equação homogênea, vou botar o subscrito H, tá? Mais uma solução particular. Tá? Ou seja, o y que eu estou procurando é um cosseno de t mais
uma solução particular do problema, e para que essa solução seja linearmente independente dessa aqui, tá? Eu vou ter que fazer um artifício matemático, tá? Que consiste em pegar a solução, que seria a solução natural, que é aquela que a gente fez ali no exemplo anterior, tá? E vou ter que multiplicar por t. Porque aí ela vai ser uma solução linearmente independente da solução da equação homogênea. Tá? Bom, aí o que vai acontecer? Eu tenho que calcular, né? Eu tenho que calcular a derivada dessa expressão aqui para achar os valores dos coeficientes, né? Então, eu vou pegar aqui o yp', usar a regra do produto. Derivada de t é 1, né? Fica a vezes cosseno de t mais b vezes o seno de t, mais t vezes menos a seno de t mais b vezes o cosseno de t. Tá? Então, agora eu tenho que descobrir, né, valores de A e B para que as condições iniciais sejam satisfeitas. Eu vou substituir, então, o t por zero. Então, yp de zero vai ficar zero vezes o A. Ah, não, parei, desculpe. Eu tenho que somar essas duas quantidades aqui. É o cosseno de t, que está ali, mais o t vezes o A cosseno de t mais b seno de t. É a solução particular que eu tenho que somar com a equação homogênea. Essa aqui, por enquanto, não precisa. Aí, agora sim, agora eu tenho a solução total. Ó. Equação homogênea mais a solução particular. Agora sim que eu derivo. Aí vai ficar menos o seno de t mais 1 vezes a cosseno de t mais b seno de t mais t vezes menos a seno de t mais b cosseno de t. Bom, aí eu vou calcular agora, substituindo ali, ó. Deixa eu ver. Bom, deixar aqui alguns segundos só para a gente fazer a leitura. Então, o y é cosseno de t mais t vezes a vezes cosseno de t mais b seno de t, e está aqui a derivada. Tá? Então, agora eu vou substituir o t por zero aqui, e o y tem que dar 1. Né? E na derivada, o y' calculado no zero é igual a 2. Então, vamos lá. Vou escrever aqui na outra página. T igual a zero. Vai ficar cosseno de zero mais zero, que multiplica a vezes cosseno de zero, mais b seno de zero. Né? Bom, isso aqui vai dar 1, independente do valor do A do B. Né? Porque o t igual a zero. Tá? Bom, mas tudo bem. Então, vamos lá. Vamos fazer uma conta aqui. Depois, na derivada, vai ficar menos seno de zero mais 1 vezes a cosseno de zero mais b seno de zero mais zero vezes menos a seno de zero mais b vezes cosseno de zero. Tá? Isso aqui tem que dar 2. O que a gente conclui aqui, né? Que dá zero. Tá? Aqui vai dar zero, aqui vai dar zero, aqui vai dar zero. Não, aqui vai dar 1, mas aqui tem o zero na frente, então vai ficar A igual a 2. Tá? Bom, o que vai acontecer aqui? Vai ficar cosseno de t mais 2t cosseno de t mais b seno de t. Vamos supor que fique isso aqui, tá? Não tem problema. Para explicar o que está acontecendo aqui vai ser suficiente
essa solução. Este termo aqui, ó, tá? Ele é um termo que corresponde ao fenômeno da ressonância. Tá? Ele vai amplificar a onda que corresponde à solução natural do sistema. Por quê? Porque está multiplicando por T. Vejam o que vai acontecer aqui, ó, quando eu fizer o gráfico desse termo, T vezes cosseno de T. O outro não interessa. Veja que o cosseno é limitado, né? Entre menos 1 e 1. Agora eu vou botar o T multiplicado pelo cosseno. Entendeu? Vou botar aqui de 0 até 4π. Olha o que vai acontecer. O 2 ali não interessa. Tá? Interessa só a multiplicação pelo T. Não compartilhou, senhor. Ah. Obrigado. Ó. Olha aqui. Estão vendo ali? Ó? Ó, tá vendo? Ele começa aqui e vai aumentando. Ó. Então, se vocês botarem aqui, né, um intervalo, sei lá, de 0 até 10π, quanto maior for o intervalo, né, ó, olha só, esse é o tipo de situação que ocorre quando tu tem uma alimentação num circuito, tá, em que a fonte tem uma frequência igual à frequência natural do sistema, tá, que é chamada de frequência natural, aquela frequência associada à solução da equação homogênea. Tá? Isto é, com a ausência da fonte externa. Né? Então, é por isso que, em alguns casos, né, a ressonância pode ser utilizada de maneira benéfica, digamos assim. Quando tu quer amplificar um sinal, tá, num lugar de difícil acesso, por exemplo, tá, que é no fundo do mar, tá? Vamos supor que tu tenha lá um objeto lá no fundo do mar, um navio um submarino, por exemplo, que afundou. Né? Como é que é descoberta a posição do submarino? Através de sinais sonoros, né? Eles mandam um sinal sonoro debaixo d'água e esperam ele retornar, né? E dependendo da forma como ele retorna, o tempo que demora, eles conseguem descobrir aproximadamente onde é que está o submarino, por exemplo. Tá? Então, para a onda ela ser captada por uma região bem grande, ela é amplificada. Tá? Então, esse tipo de situação aqui, nesse tipo de caso, ele é um uso, né, digamos, uma aplicação benéfica da ressonância. Tem situações em que a ressonância ela pode provocar danos, né, numa estrutura. Tá? Se tu tiver, por exemplo, né, existem muitas lendas em torno da história de que, por exemplo, essas pontes que tem nas cidades, como aqui na Ipiranga, né, tem essas pontes ali de um lado para o outro da Ipiranga, né, são de concreto, e o concreto tem uma frequência natural de vibração conhecida. Tá? Então, eu me lembro que o professor Balbinot comentava isso, né, que o pessoal do Exército é orientado a fazer treinamento das tropas, né? Eles fazem isso. Quando a gente vê as tropas né, correndo ali na Ipiranga, aqui na Bento também, eu moro aqui perto da Bento, de vez em quando eu vejo o pessoal treinando ali, correndo, né? E eles são orientados a não correrem em grande quantidade de soldados em cima das pontes, né? Porque aquele trote ali, dependendo da vibração, ele pode alimentar e provocar um efeito de ressonância na ponte. Tá? Então, tem um acidente célebre que ocorreu nos Estados Unidos, na Tacoma Bridge, na ponte de Tacoma, em 1942, 80 anos aproximadamente. Né? E essa ponte ela foi construída e se tornou um ponto de atração turística. Tá? Era um lugar muito bonito, né? Tinha um rio ali, aprazível, então as pessoas iam lá e logo depois que ela foi inaugurada, ela começou a apresentar alguns movimentos oscilatórios, né?
E aí as pessoas começaram a comentar, ali a ponte oscila, não sei o quê, e isso tornou mais atrativo ainda, as pessoas iam lá para determinados horários do dia, né? O vento começava a soprar e tal, e aquela ponte ficava ali, balançando, né? Os americanos ali, os turistas e tal, achavam bonito, achavam divertido, não sei o quê. Aconteceu no verão, lá, uma tarde, assim, o tempo, né, no verão acontecem essas tempestades, né? Começou a ventar forte, tal, os vórtices, né, começaram a ganhar intensidade, tá? E a ponte começou a se movimentar, e as pessoas ficaram assustadas, começaram a correr, e a ponte veio abaixo. Né? Veio abaixo, e aí né, os pedaços de concreto foram sendo levados pelo rio ali, né, e acabou com a ponte. Tá? Então, tem diversos artigos, tem um livro do Zil, né, que vocês podem consultar, ele tem um capítulo ali quase que inteiramente dedicado a esse estudo do rompimento dessa ponte. Se tornou um problema famoso nos Estados Unidos, né? Muita gente queria explicar o que aconteceu, tá? E então alguns estudiosos chegaram a conjecturar que teria sido um fenômeno de ressonância, né? De repente os ventos começaram a vibrar, ter uma certa frequência natural que era um múltiplo da frequência natural do sistema e poderia ter provocado ressonância. Foram feitos diversos estudos, né, pessoal? Esse é um tipo de situação que não se pode recriar em laboratório, né? Aí vai construir uma ponte, né? Não tem como fazer esse tipo de teste, né? Depois que a ponte ruiu, muito menos, né? Então foram feitos testes assim simulados, né, em computador, com informações sobre a estrutura do material que foi usado, tá? E tem artigos defendendo, né, que teria havido um fenômeno de ressonância. Depois teve gente que acha que não foi bem assim, né? Então é uma controvérsia que se criou, né? Então não se tem uma definição precisa, assim, não houve um consenso, tá, sobre qual foi a razão, né, desta ponte ter ruído, tá? Mas se foi a ressonância, né, então as vibrações começam a aumentar, né, e quanto maior for o intervalo, ó, vou botar aqui de 0 até 20 π, né, vai ficar ainda maior. Então é a presença desse polinômio t aqui que provoca esse aumento. Você vê que aqui no eixo y, ó, aumentando cada vez mais, né? Então, né, isso acontece, né, interrompendo aqui o compartilhamento, tá? Isso acontece em certas equações quando tu tem uma situação parecida com essa que eu descrevi aqui, tá? Não é, evidentemente, uma equação, não é uma característica exclusiva das equações de segunda ordem. Pode acontecer com equações de terceira ordem, quarta ordem, etc. Mas tem que ser equações lineares, né? Essa é uma característica das equações diferenciais lineares. Então, eu queria ilustrar para vocês, né, porque eu fui fazer o teste aqui dos equipamentos que eu comecei a usar aqui essa semana e meio por acaso, assim, percebi que estava acontecendo isso. Tá? Ô, senhor, Oi? se botar um seno na equação ali que tu fez anteriormente, ela vai ficar zero? É isso que eu entendi? Se botar um seno aí. No lugar do cosseno ou somar um seno aqui? Não. No lugar do cosseno, botar um seno. Não, aí não faz diferença. Se a frequência for a mesma, né? Se for seno de t, tá? Então a frequência natural do cosseno e do seno de t é a mesma. Porque assim, ó, se tu olhar o seno e o cosseno, eles são a mesma coisa. Entendeu? Não importa se é seno, porque a diferença entre o seno e o cosseno é só uma fase. Entendeu? Não, eu tinha pensado em outra coisa, mas não faz sentido. É o atraso, né, senhor? É isso? Isso, exatamente. Então não faz diferença se é seno ou cosseno. O que interessa é a frequência. Então, se eu boto seno de t, tá, e cosseno de t, por exemplo, no mesmo gráfico, tu pode ver que a diferença é o atraso, é uma fase. Né? É uma diferença de 90 graus, ou de π sobre 2 radianos. Né? Ó, tá vendo? Ó? É exatamente a mesma onda. Então, a frequência natural do seno e do cosseno são iguais. Agora, se tu me diz assim, ó, não,
em vez de seno de T, tu botar um seno de 2T, aí não teria problema. Tá? Por quê? Porque assim, ó, este termo aqui, ó, sendo cosseno de T ou seno de T, tá? Ele vai ter o mesmo período e a mesma frequência que esse aqui. Por isso que tem que multiplicar por T aqui. Então, se é cosseno ou seno, não faria diferença. Agora, se tu colocar, por exemplo, né, digamos que fosse y duas linhas mais y igual a seno de 2T, tá? Aí não causaria, não teria a possibilidade de causar ressonância, porque a frequência natural desse aqui, ó, observa, o período dessa onda ali é 2π dividido por 2, tá? Que é igual a π. Então a frequência vai ficar 1 sobre π e não 1 sobre 2π, né? Então, como ela não vai ter uma frequência natural, ela não vai ter a frequência igual à frequência natural do sistema, ela não poderia causar ressonância. Tá? Okay? Então, entre seno e cosseno, não tem diferença. O que interessa é o coeficiente ali do T. Tá? Entendi, valeu. Falou? Bom, pessoal, então, assim, para a gente... Eu conversei com vocês na quarta-feira sobre a questão dos exercícios, né? Para a gente, desculpe, aproveitar aqui essa segunda parte, digamos assim, né? Essa primeira parte eu queria apresentar essa discussão para vocês. Eu vou retornar ali ao nosso livro para a gente comentar, né, alguns aspectos, quer ver, ó, das soluções que foram encontradas, né? Que eu acho que ainda não ficou claro, né? O que está sendo calculado. Então, sim, tem que... quando eu resolvo as equações de segunda ordem do sistema massa-mola, né? Eu me lembro que na aula passada eu falei sobre a questão do deslocamento de fase ali, tá? Acho que não ficou muito claro, né? Deixa eu mostrar para vocês uma coisa aqui. Vou localizar aqui, ó, eu só vou... eu já vou compartilhar, tá? Eu só vou localizar uma coisa aqui. Já vou compartilhar aqui a imagem. Só preciso localizar um arquivo. Só um minutinho. A aula do dia 25, que foi quarta-feira. Esse negócio do deslocamento de fase é um conceito importante dentro das soluções da engenharia, né? Porque muitas vezes as soluções das equações elas são resultado de uma soma de senos e cossenos, tá? E quando isso acontece, quer ver? Deixa eu lembrar aqui esse exemplo. Agora achei, vou mostrar para vocês. Quando isso acontece, quando tu tem numa solução de uma equação diferencial, né? A presença de um seno e de um cosseno, tá? Não é vantajoso tu deixar escrito eles separados, digamos assim, quer ver? Ó? Vou mostrar aqui um exemplo para vocês. Vamos supor, mostrar um exemplo que é bem ilustrativo, tá? Vamos pegar aqui, ó, pegar um exemplo bem parecido com o anterior ali. Eu vou fazer o seguinte, eu vou modificar aqui as condições iniciais. Eu vou botar y de 0 igual a 1, tá? E y' de 0 também igual a 1. Acho que vai dar certo. Quer ver? Ó? Observa ali. Ó. Essa equação aqui, a gente não tem que fazer tudo de novo, né? Ó, a gente aproveitar aqui, ó, o primeiro exemplo. Essa aqui é a solução geral da equação. Essa parte aqui, ó,
ela não depende, né, das condições iniciais, ela só depende da equação característica, tá vendo? Então, eu já vou partir aqui, dessa solução geral aqui, para conseguir achar os valores de A e B que vão satisfazer as condições iniciais, tá? Então, não tem que fazer tudo de novo. Então, tá. Então, o y é A vezes o cosseno de t mais B vezes o seno de t, certo? Então, o y' vai ficar menos A seno de t mais B vezes o cosseno de t. Então, agora eu vou substituir o t igual a zero naquelas equações ali. Então, vai ficar no y, né? A vezes o cosseno de zero mais o B vezes o seno de zero. O y de zero tem que dar 1, né? Por essa primeira condição aqui. E a segunda equação é menos A seno de zero mais B vezes o cosseno de zero, é y' de zero, que também dá 1. Certo? Então, quando a gente fazer esses cálculos aí com bastante atenção, né? Porque são cálculos até relativamente simples, tá? Mas, né, a gente erra alguma condição aí já dá problema. Bom, lembra, cosseno de zero é 1 e seno de zero é 0. Então, aqui na primeira equação vai sobrar só o A aqui do lado esquerdo, né? Então, A igual a 1. E na segunda equação, seno de 0 é 0 vezes o A, esse termo aqui vai desaparecer, né? Essa parcela aqui desaparece, essa aqui desaparece. O cosseno de 0 é 1. 1 vezes B é B. Então, o B é igual a 1. Tá? Muito bem. Então, qual é a solução do problema? De valores iniciais. Seno de t mais B cosseno de t é a solução do problema de valores iniciais. Ok? Tá. Então, assim, quer ver? Deixa eu mostrar para vocês ali o que acontece. Que é, de modo geral, né, a gente não vai conseguir responder. Se eu olho aqui, estão vendo ali as ondas, é o seno e o cosseno, tá? Agora eu pergunto Não está para vocês. compartilhando, senhor. Vamos lá. Ali o seno e o cosseno separados, tá? Agora, observe. Deixa eu ver se eu consigo... A solução que foi encontrada ali, né, na nossa figurinha aqui, é cosseno de t mais seno de t. Tá? Então, eu pergunto para vocês. Bom, qual vai ser o valor máximo desta função aqui, cosseno de t mais seno de t? Vocês conseguem responder olhando assim? 1? Não, não é 1. O 1 seria se fosse só o cosseno ou só o seno separado. Porque, observa o que acontece. Quando o cosseno está diminuindo, o seno está aumentando, tá vendo? Aqui assim, por exemplo, o seno está quase no valor máximo dele, que é 1, mas o cosseno está ali embaixo, tá vendo? Que o cosseno ainda não é 0, aqui nesse ponto, então o seno é quase 1, digamos 0,9, e o seno aqui é 0,2, 0,3. Então, é muito difícil, tu olhando assim separadamente, tá? Tu saber quanto é que vai dar a soma de duas ondas. Então, o que se faz? Se resolve esse problema da seguinte maneira. Tá? Existe uma maneira de resolver esse problema, que é a seguinte. Tu vai escrever essa onda como sendo uma única onda, e tu vai ter aqui, um deslocamento de fase. E também um fator R, que é um fator multiplicativo aqui. Tá? Como é que tu descobre, né,
este fator multiplicativo. É só tu olhar aqui qual é o coeficiente do cosseno e do seno. Então, aqui, ó, o A é 1 e o B vale 1, certo? Então, o R é a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. E essa é a solução para descobrir. Então, tu vai calcular, vai dar a raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, raiz de 2. Este valor aqui, ó, vai ser o valor máximo dessa onda aqui. Tá? Por quê? Porque vai ser uma única onda, que é o cosseno, né? Na verdade, é a soma de duas. A soma de duas ondas, ela é uma onda, mas ela não é uma onda que está na mesma posição que qualquer uma das duas originais, né? Ela vai ter uma amplitude, que é o R, que é dado por essa expressão aqui. Então, a raiz de 2 é seu valor máximo. Quanto é que é a raiz de 2? 1,7 alguma coisa. Não, pera. Vamos vendo Eu aqui a tenho calculadora a calculadora aqui. 1,41, tá? Então, aproximadamente 1,41, essas duas ondas aqui, ó, somadas, elas vão variar de menos 1,41 até 1,41, beleza? E o que é o delta ali, que é a fase, ou o deslocamento de fase? O delta tu vai calcular assim, ó. O arco cuja tangente é B sobre A. Olha só que legal. O arco cuja tangente é 1 dividido por 1. O arco cuja tangente é 1. Quer ver? Ó? Eu entro aqui. Opa, cadê minha calculadora? Coloca aqui. Vamos colocar em radianos. Tá? Se vocês quiserem deixar em graus, pode deixar. Mas aqui no caderno tem que botar em radianos. Tá? Ó, como é que tu vai fazer o cálculo? Tu vai colocar o número 1 ali. Vai colocar aqui a inversa. Certo? Estão chegando a calculadora ou eu tenho que compartilhar? Compartilha isso, senhor. Ah, tem que compartilhar? Tá. Sim, por favor. Agora estão chegando. Aham. Sim. Tá, beleza, então. Olha aqui, ó. Vamos fazer o cálculo em graus primeiro, tá? Ó. Como é que tu faz o cálculo? Tu entra com 1 ali, que é o resultado que está dentro do parênteses, bota ali. Ativa a função inversa, tem umas calculadoras que tem o número 2 seguido do ND, second, tá? Então é a segunda função. E algumas calculadoras é o inv de inversa. Aí tu pressiona ali, ó, vai aparecer, dependendo da calculadora, tangente na menos 1. Aí tu clica aqui, vai dar 45 graus, tá? Aí tu converte 45 graus usando regra de 3. Ó, usa o fato de que π radianos é 180 graus. Né? Ó, π radianos equivale a 180 graus, então 45 graus, né, é o equivalente. Tá? E essas grandezas, elas são diretamente proporcionais. Né? Então é só tu ver aqui, ó, 45 é 1/4 de 180, né? Porque a metade é 90, 45 é 1/4, então é π sobre 4. Tá? Aí tu vai botar lá no teu resultado π sobre 4 aqui, ó. Não vai botar 45 graus aqui que vai dar problema. Então, esse π sobre 4, o que é? É a fase. Quer ver? Ó? Vamos lá. Então, o que a gente tem? A solução original são essas duas ondas separadas, tá? Que é a mesma coisa que raiz de 2 vezes o cosseno de t menos π sobre 4. Quer dizer o quê? Que a fase é π sobre 4. Então, o ponto de máximo vai ocorrer pela primeira vez no ponto π sobre 4. Quer ver? Ó? Olha só que legal. A gente vai fazer primeiro separadas as ondas. Depois, ó, já fizemos aqui. Agora eu vou somar as duas na versão original, seno de t mais cosseno de t. Tá?
Então, olha que interessante. Quando está escrito assim, não dá para ver claramente aqui, pessoal, ó, dá para ver aproximado. Está vendo que o valor máximo ali é um pouquinho maior que 1, mas um pouquinho menor que 1,5, está vendo? Né? Que é o raiz de 2, que é 1,4, mas não dá para cravar que é a raiz de 2. E está vendo que o valor máximo, o pico, não está lá no eixo vertical. Se tu fizer o gráfico só do cosseno, ó, agora vamos lá. Gráfico só do cosseno. Aí não tem fase. Cosseno de t não tem fase. A fase é zero. Ó, vou botar aqui. Ó. De menos 2π até 4π. Então, esse tipo de onda aqui, ó, é uma onda que a fase é zero. Por quê? Porque o ponto de máximo ocorre exatamente ali na intersecção com o eixo vertical. Então, a gente diz que a fase aqui é igual a zero. Tá? Agora, eu vou botar uma fase que é o π sobre 4. Por enquanto, eu não vou botar o raiz de 2. Vou botar só a fase π sobre 4 lá. O que vai acontecer? Vai caminhar para a direita o gráfico. Que a fase é positiva, aí caminha para a direita. Se a fase for negativa, vai caminhar para a esquerda. Ó, tá vendo? Então, o que vai acontecer aqui? Ó? A primeira vez que ocorre o pico é no ponto π sobre 4. Então, isso chama-se fase. O ponto de máximo, que antes sem a fase, ocorre em cima do eixo vertical, agora ele está deslocado. Por que acontece isso, pessoal? Pensa assim, ó, né? Porque tem as ondas, né? Então, aquela situação que eu falei, tem uma subindo e a outra descendo, mas a outra não atingiu o mínimo ainda. Então, ela vai dar uma pequena contribuição. Tá? Isso é chamado de fase, que é exatamente essa situação que a gente está vendo aqui. Agora eu vou botar o raiz de 2. Ó, SQ, RT de 2. Vezes o cosseno. Não precisa botar o vezes, que ele interpreta que é uma multiplicação. SQRT, square root. Ó. Raiz quadrada de 2 vezes o cosseno de... Ó, tá vendo? Agora dá para ver aqui. Ó. O valor máximo é exatamente o raiz de 2. Certo? Então, a amplitude dessa onda é a raiz quadrada de 2. A soma do seno de t com o cosseno de t tem amplitude igual a raiz de 2. E para eu descobrir a amplitude, eu tenho que fazer aquele cálculo do R conforme aquela expressão que eu defini ali. Tá? Mas, né, você sabe que em matemática, né, tem sempre o mas, né? Eu vou mostrar aqui para vocês. Ó. Vou mostrar aqui os casos que podem acontecer. Bom, deixa eu... Ó, isso aqui é uma observação que eu fiz na parte final daquele texto da aula de quarta-feira. Como é que tu faz para calcular a fase? Tá? Quando a gente iguala, ó, isso vai acontecer nessa situação aqui, ó, quando tu tiver uma soma de cosseno e de um seno de mesma frequência, tá vendo? Ó? A frequência natural, ômega zero ou W0 é o mesmo aqui, tá? Então, o cosseno tem um coeficiente que é o A e o seno tem um coeficiente que é o B. Esta combinação aqui vai ser transformada numa única função que é um cosseno de mesma frequência, o W0 vezes T, menos a fase, que é o delta, notação universal, vezes a amplitude R. Então, o R cosseno de θ é igual a A, o R seno de θ tem que ser igual a B, e a tangente de θ é igual a B sobre A. Tá? São relações trigonométricas decorrentes das identidades que envolvem senos e cossenos. Então, tem situações diferentes. Se o A e o B forem positivos, o delta é do primeiro quadrante, como a gente viu aqui no exemplo do caderno. Tá? Se o A for negativo, mas o B for positivo, aí o delta é do segundo quadrante. Aí tu vai ter que somar π radianos. Tá? Se o A e o B forem negativos,
o delta é do terceiro quadrante e o delta vai ser o arco cuja tangente é B sobre A mais π, né? E se o A é positivo e o B é negativo, o delta é do quarto quadrante e o delta vai ser o arco cuja tangente é B sobre A. Beleza? Então, quer ver? Ó, deixa eu mostrar para vocês aqui um exemplo para ilustrar aqui essa situação, ó, em que os dois são negativos. Tá? Ó, tá vendo? Vou mostrar aqui para vocês. Tem que somar um π aqui. Ó. Isso aqui não é um cálculo tão simples. Mas, para vocês que são das engenharias, pessoal, isso é importante, porque isso aí é uma consequência de relações trigonométricas. Né? Então, não tem muito o que fazer. Né? Por que tem que somar π radianos? Porque a função tangente, né, ela tem período igual a π. Né? Então, ela repete seus valores a cada intervalo de π radianos. Vamos mostrar um exemplo aqui. Ó. Vamos pegar aqui direto os dois coeficientes negativos. Tá? Menos o cosseno de t. Vamos botar aqui menos 3 e aqui menos 4. Tá? Então, veja ali, menos 3 cosseno de t e menos 4 cosseno de t. Estão chegando bem ali? Sim. Ó, então, Sim, na sim. notação, que é também universal, tá? Boa parte dos livros usa essa notação. O A é o coeficiente do cosseno e o B é o coeficiente do seno. O A é menos 3 e o B é menos 4. Então, o R vai ser a raiz quadrada, né, de menos 3 ao quadrado mais menos 4 ao quadrado. Ó, a raiz quadrada de 9 mais 16. 9 mais 16 é igual a 25, né? A raiz quadrada de 25 é 5. Então, eu já escolhi os valores para dar um número inteiro aqui. Ó. Então, olha só. Olha o detalhe. Se eu te pergunto aqui, ó, qual é a amplitude dessa onda? Menos 3 cosseno de t, menos 4 cosseno de t. Qual é o valor máximo dela? 3. Não, dessa aqui, das duas, da soma das duas. Menos 3 cosseno de t, menos 4 cosseno de t. 5? 5. Exatamente. O 5 vai representar o valor máximo. Se fosse, tu pensou certo aqui é o seguinte, se fosse só essa aqui, o interessante é isso, ó, pega cada uma separada. Qual é o máximo dessa aqui? 3. Qual é o máximo dessa aqui? 4. Né? Só que quando tu soma as duas, interessante é isso. Pode ser. Ou ele olhou o 5 ali. Bom, tudo bem. Brincadeira, tá valendo. Ó, então, o R é igual a 5. Tá? Então, o R vai representar a amplitude da onda resultante da soma das duas. Mas observa, as duas têm que ter a mesma frequência, que é o caso aqui. Né? Bom, então agora eu vou calcular a fase. Né? A fase é... Ó, veja que os dois são negativos. Então, pelo texto ali que nós vimos, né, o delta vai ser o arco cuja tangente é o B sobre A mais π radianos. Não, tudo bem, tranquilo. Eu entendi. Beleza? Tá? Realmente, se fosse só o menos 3 cosseno, eu entendi. Tá? Então, tudo bem. Ó, então, vamos lá, pessoal. Quando os dois são negativos, tá? A fase está no terceiro quadrante. Isso significa em graus entre 180 e 270, né? Ou em radianos entre π radianos e 3π sobre 2. Só que a função arco tangente ela não vai te dar um resultado no terceiro quadrante. Nunca. Tá? O resultado do arco tangente é sempre entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Sempre. Não tem calculadora que te dê o arco cuja tangente é tanto no segundo, no segundo ou no terceiro quadrante. Não tem. Por quê? Porque bom, não vou entrar nos detalhes todos aqui, porque é simplesmente o seguinte, a tangente está definida entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Então, a inversa vai te dar valores entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Tá? Ou em graus, né, entre menos 90 e mais 90 graus. Tá?
Então, como tem o segundo e terceiro quadrante, né, que não estão cobertos, tu vai ter que fazer a mudança né, na marra. E essa mudança é somando o π radianos aqui, após calcular o arco, cuja tangente é B sobre A. Tá? Então, vamos lá. Tu vai pegar os valores ali, ó. Né? É 4 dividido por 3. Tá? A gente vai pegar aqui a calculadora. Vamos compartilhar, acho que ela está lá. Deixa eu ver. Aqui. A gente vai entrar lá. B sobre A. Então, é 4 dividido por 3, né? Os dois são negativos, então basta dividir o 4 por 3, dá 1,33. Aí tu entra aqui, ó, vamos deixar em radiano já, porque a gente vai somar com o π depois, né? Função inversa da tangente, 0,927, vamos botar aqui, 0,927, mais π, né? 3,14, 15, etc. Então, isso aqui vai dar, somando com o π, 4,07, tá? Vamos arredondar ali, 4,07 radianos, tá? Então, voltando lá para o exemplo, o caderno aqui, ó, significa, ó, que esta onda aqui, menos 3 cosseno de t, menos 4 cosseno de t, é igual a 5 vezes o cosseno de t menos a fase. Tá, que eu estou fazendo, né, uma aproximação aqui, ó, tá? Quer ver? Ó? Vamos, guarda bem aqui, ó. Tá? Menos 3 cosseno de t menos 4 cosseno de t. Opa, aqui é menos seno, né? Eu escrevi 2 vezes o cosseno. Menos 3 cosseno de t menos 4 seno de t. Ó, esta onda aqui, tá? É igual a essa aqui. Vamos lá. Vamos fazer o gráfico das duas. A gente vai enxergar isso. Vamos fazer primeiro lá no nosso traçador lá. Menos 3 cosseno de t menos... Eu boto um espacinho ali para ficar mais legível. Né? Vou botar aqui de menos 2π até 2π. Depois a gente vê se é suficiente, senão a gente mostra. Se não gostar, a gente altera o intervalo. Estão vendo aqui, ó? Olha só. Vamos olhar aqui na parte positiva, onde é que está acontecendo a primeira vez o ponto de máxima. É mais ou menos nesse ponto aqui, ó. Tá vendo? Essa diferença aqui em relação ao eixo vertical é em torno de 4, tá vendo? Ó? Que é aquela fase ali que é o 4,07. É o tempo necessário para que ocorra o primeiro pico a partir do t igual a 0. Né? Então, se vamos pensar em segundos, seria em torno de 4,07 segundos. Tá? Ó, e o valor máximo, que aqui não fica claro, ó, mas tá, se eu pegar aqui e botar o cursor ali, é aproximadamente 5. Tá? Mas não dá para cravar, que é exatamente 5. Certo? Agora vamos fazer o gráfico. Do 5 cosseno de t menos 4,07. Estão vendo que é a mesma coisa? Né? Então, qual é a vantagem dessa anotação aqui? É que aqui tu não tem dúvida, o valor máximo é 5, porque é o cosseno multiplicado por 5. Né? O máximo do cosseno é 1 vezes 5, o máximo é 5, não tem dúvida. Então, o R sempre vai te dar o máximo. E aqui está dito, o primeiro instante em que ocorre o valor máximo é só igualar aquele parênteses ali a 0, né? T menos 4,07 igual a 0, então o T tem que ser igual a 4,07.
Tá? Então, né, é bem interessante essa questão aí da fase, tá? E não é, direto, né, se tu tiver no segundo ou no terceiro quadrante. Então, por isso que eu coloquei nesse resumo aqui, pessoal. Eu acho que até atualizei ali no Moodle. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu acho que está atualizado. Então, vamos dar uma olhada nessa versão PDF que está aqui com a data do dia 25. Ó, tá aqui, ó. Essa observação sobre o cálculo da fase está aqui. Então, tá incluído ali. Certo? Então é isso, pessoal. Eu vou encaminhar aqui para o encerramento, né? Eu acho que conseguimos ilustrar bem as dois pontos, né, muito importantes a respeito das equações diferenciais, que é a questão da ressonância. E como é que tu evita, então, né, a ressonância? Tu evita procurando utilizar uma fonte externa que não tenha a mesma frequência natural que a frequência não tem a mesma frequência que a frequência natural do sistema original, sem a fonte. Tá? Expliquei, né? Eu estava, digamos assim, pensando, né, nessa questão da fase, que eu abordei rapidamente, então vou ter que detalhar um pouco mais, né, esse conceito, né, de fase, que é um conceito importante, né? Então, é um deslocamento em relação à onda que está centrada no eixo vertical, né? Se não tem fase, o cosseno ele vai ter o ponto de máxima exatamente em cima do eixo vertical. Quando tem fase, ele vai ter um deslocamento para a direita ou para a esquerda. Se a fase é positiva, ocorre um deslocamento para a direita. Tá? Se a fase é negativa, ocorre um deslocamento para a esquerda. E nessa anotação aqui, a grande vantagem é que a amplitude, né, que é o R, tu consegue determinar o valor máximo da função sem nenhuma dúvida. Como naquele caso lá, na parte superior do caderno que a gente está vendo. Né? Ó, no caso aqui, cosseno de t mais seno de t. Né? Olhando assim, pergunta qual é o valor máximo da onda que é o resultado da soma dessas duas. Nesse formato aqui, não tem como saber. Agora, quando eu passo para este formato aqui, eu posso dizer, bom, esta onda aqui, cosseno de t mais seno de t, é raiz de 2 vezes o cosseno de t menos π sobre 4, então o valor máximo dessa soma aqui é raiz de 2, que a fase é π sobre 4. E essas duas somadas, né, menos 3 cosseno de t menos 4 seno de t, né, vai ter uma amplitude R igual a 5, ou seja, o valor máximo dessa onda será igual a 5, né, e a fase é o 4,07. Então, acho que ilustra bem, né, essa situação, e vocês têm ali no resumo as 4 combinações que podem ocorrer entre o A e o B. Tá? Então, não tem como escapar. É uma daquelas 4. Né? Então, cuidar que quando vocês forem fazer o cálculo da fase, né, vocês têm que colocar a máquina em radianos. Né? Certo? E quando for necessário fazer o deslocamento, como nesse caso aqui, vamos usar 2 casas decimais, é suficiente. Tá? Não vai trabalhar com uma quantidade maior de casas decimais, isso não vai ser necessário. Certo, pessoal? Deixa eu ver o que mais que eu posso comentar aqui sobre o Moodle. Eu acho que eu tenho... Ah, sim, eu dei... Aqui, pessoal, eu dei uma... Ó, eu coloquei alguns arquivos aqui, ó, tá? Que são probleminhas que vocês podem bater a cabeça, quer ver? Ó? Vou mostrar. Esse aqui é aquele da aula. Deixa eu ver. Ah, mas eu tenho um aqui que é uma lista de exercícios. Aqui, ó. Esse primeiro aqui são exercícios, ó. São problemas de valores iniciais, né? Então, é dado
em cada exercício aqui é um problema, tá? Aqui é um problema de um lago que recebe uma tinta, uma quantidade desconhecida de um produto químico indesejável. Então, tem as informações aqui, certo? Com essas informações, vocês têm que montar a equação diferencial correspondente ao problema. Tá? O segundo problema é um remédio que é injetado na veia de um paciente e entra na corrente sanguínea a uma certa taxa, ele é absorvido, né, com um certo coeficiente de proporcionalidade, e pede, então, para vocês descobrirem, né, qual é a equação diferencial que descreve a quantidade de remédio presente na corrente sanguínea em qualquer instante de tempo. Tá? Aqui é um exemplo relacionado com a população de ratos do campo, que eu falei lá no início do semestre. Né? O problema 4 aqui é um circuito de primeira ordem, só tem o resistor e o capacitor. Tá? Deixa eu ver aqui. Sim, tem mais um probleminha de uma piscina e um circuito RC aqui. Então, eu até foi acho que foi uma sugestão de algum de vocês, não me lembro exatamente quem foi. Acho que foi o Davi, eu acho que sugeriu. Foi, senhor, eu que pedi. Isso, acho que foi tu, né? Através do e-mail lá. Isso, daí eu não tinha naquele momento ali, mas aí eu encontrei uns arquivos, aí eu pensei, bom, eu vou colocar ali, né? Vocês têm agora duas possibilidades. Tem os exercícios do livro, que eu já indiquei, né, para vocês na aula anterior, e essa lista. Eu até vou fazer uma diferença ali no Moodle para ficar mais claro ali, né? Acho que não está bem claro, deixa eu botar aqui. Aqui, ó. Acho que vou botar aqui. Vou botar uma observação que é uma lista. Né? Lista de exercícios. Tá? Certo, pessoal? Então, acho que é isso aí. Acho que a semana que vem tem uma atividade de avaliação, ó. Deixa eu dar uma olhada. Dia 1º, quarta-feira. Hoje é dia 27, né? Primeira atividade, dia 1º. Tá? Então, eu vou, até quarta, aí vou pensar em algumas questões relacionadas a esses conteúdos que nós trabalhamos aí ao longo desse mês, né? Quarta-feira já é setembro, né? Dia 1º de setembro, também. Então, essa é a última aula do mês de agosto. Né? E eu vou colocar ali algumas questões, não muitas, né? Relacionadas a esses conteúdos aí de sistema massa-mola, né? Essas questões relacionadas aí a deslocamento de fase, né? Para vocês trabalharem, né, exatamente essas habilidades que foram trabalhadas aqui na aula também. Certo? Certo, beleza, senhor. Bom fim de. Falou, então. Um bom final de semana para vocês. E acho que amanhã vai estar disponível ali no Moodle esse vídeo aqui com esse novo recurso que eu estou usando. Eu acho que vai ficar bom. Acho que vai ficar legal. Esse uso do caderno aqui com o celular, acho que vai ficar legal. Beleza, senhor. Boa noite. Valeu. Falou, pessoal. Uma boa noite para vocês. Boa noite, senhor. Valeu.